E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo sobre a Loteca 1111. Você está no canal Lotecalogia. Quase agora saiu o resultado da Loteca 1110. Houve vencedores, 14 pontos foram 65 ganhadores e cada um vai receber R$ 11.284 e 13 pontos foram 1.171 apostas vencedoras aí. Cada uma vai levar R$ 70,94. Na enquete que eu tinha deixado lá na aba comunidade sobre o jogo Palmeiras e Flamengo, acabou dando empate. Se o resultado da enquete tivesse saído primeiro, eu deveria ter mudado o meu palpite, né? Que eu fui de duplo aberto e a enquete acabou acertando esse resultado aí. Daqui a pouco eu coloco uma nova enquete lá para que você possa fazer o seu palpite. E a última informação aqui sobre essa grade, no jogo 8 foi tirado o jogo do Bahia e CRB e no lugar foi incluído um jogo da Copa Itália, semifinal, segundo jogo entre Atalanta e Fiorentina. Se você gosta aqui do canal e gosta das informações que são deixadas, se quiser se inscrever aqui no canal, fique à vontade. Tem o nosso Pix aí na tela, caso queira dar um apoio também. É pix@lotecalogia.com.br o nosso Pix. E é isso, agora sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Bolívar e Flamengo. O que eu trago aqui de informação, que o Bolívar em casa ganhou 3 jogos consecutivos. Em casa faz 15 jogos que o Bolívar não perde. Antes do jogo de ontem contra o Palmeiras, o Flamengo estava vindo de uma sequência aí de 4 jogos consecutivos com vitórias. E o Flamengo não perdeu nenhum dos seus últimos 21 jogos. Os números de aposta para essa partida tá assim, 2.25 para o Bolívar, 3.40 para o empate e 3.0 para o Flamengo. A porcentagem do jogo, 41% para o Bolívar, 27% para o empate e 32% para o Flamengo. Esse jogo aqui é bem complicado para o Flamengo devido à altitude. Ontem contra o jogo do Palmeiras, poupou alguns jogadores, pelo menos no primeiro tempo. Para essa partida aqui, eu tô indo seco no Flamengo e já explico por quê, ó. O Bolívar jogou contra o Milionários em casa e o Milionários também é um bom time. Só que esse jogo foi 3-2 para o Bolívar. Então eu considero o Flamengo um time melhor que o Milionários e mesmo com a altitude, acredito que o Flamengo possa vencer essa partida. Porque a grande vantagem do Bolívar aí é só essa, só a altitude. E jogar uma partidinha de 90 minutos, numa altitude de 12 mil metros de altura, com falta de ar e balão de oxigênio aí no banco, é molezinha pro Flamengo, pô. Brincadeiras à parte, eu tô indo no Flamengo seco. Jogo 2, Estudiantes e Grêmio. Jogo complicado pro Grêmio, o Grêmio que não vem bem aí na Libertadores. O Estudiantes aí tá vindo de 4 jogos consecutivos em casa sem perder. E uma informação aqui relevante que vai nos ajudar na Loteca é que o último jogo entre Grêmio e Estudiantes foi o Grêmio, hein? O problema é a data desse jogo, né? As odds para essa partida tá assim: 2.0 para o Estudiantes, 3.40 para o empate e 3.80 para o Grêmio. A porcentagem do jogo, 47% para o Estudiantes, 28% para o empate e 25% para o Grêmio. Esse jogo é bem complicado para o Grêmio. Vai pegar um time que vem de boas partidas nos seus últimos jogos. O time argentino sempre é muito difícil, principalmente lá. O Grêmio com certeza tem time para vencer, mas qual que é o problema aí do Grêmio? O psicológico, né? 2 derrotas consecutivas na Libertadores, tá pesando bastante isso aí para o Grêmio. Tá vindo de bons resultados aí no Brasileirão. Acredito que para essa partida aqui o fator dessas 2 derrotas aí do Grêmio é o que tá mais pesando nessa partida. Por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Estudiantes em casa. E lembrando que nesse segundo jogo aqui, diferente do primeiro vídeo, né, que eu vou de 5 duplos, nesse daqui eu tô indo de 3 duplos, tá? Mas aqui é uma partida que cabe um duplo tranquilo. Poderia até colocar um empate aqui, Estudiantes e empate, mas eu tô deixando os meus duplos para outros jogos. Jogo 3. União La Calera e Cruzeiro, Copa Sul-Americana. União La Calera jogou 7 jogos seguidos em casa aí sem ganhar. O Cruzeiro, ele tá vindo de uma derrota aí, clássico, né? Perdeu, se eu não me engano, aí no sábado para o Atlético Mineiro por 3-0. 3 gols aí, tudo no primeiro tempo. Antes desse resultado, tava vindo de uma boa sequência aí de 5 jogos sem perder fora de casa. De informação relevante para a Loteca é isso que eu tenho aqui agora. Os números de aposta para essa partida tá assim: 4.0 para o União La Calera, 3.40 para o empate e 1.90 para o Cruzeiro, hein? Mesmo fora de casa, pelo menos nas odds aí, a vantagem é do Cruzeiro. A porcentagem desse jogo tá assim: 23% para o União La Calera, 27% para o empate, 50% para o Cruzeiro. Bom, para esse
nesse jogo aqui, olhando esse histórico do União La Calera em casa, que não é muito bom, e os números dando uma vantagem aí pro Cruzeiro, nesse meu palpite aqui do jogo 3 da Loteca 1111, eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Acredito sim que possa vencer esse time do União La Calera, porque pelo menos aí nos seus últimos 7 jogos em casa não vai bem, né? Jogo 4, Atlético Mineiro e Peñarol. O que eu trago de informação aqui, o Atlético Mineiro não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos, não perde em casa há 6 jogos, já o Peñarol tem uma sequência aí de 3 vitórias consecutivas, e aqui não é uma informação relevante para a Loteca, mas é uma informação curiosa. O Paulinho, ele é o artilheiro do Atlético Mineiro, com 3 gols, acredito que deve ser mais porque ele fez gol aí no final de semana contra o Atlético Mineiro, e o Maximiliano Silveira já marcou 3 vezes pelo Peñarol. Já as odds para essa partida tá assim, 1.40 para o Atlético Mineiro, 4.50 para o empate e 8.50 para o Peñarol. A porcentagem do jogo, 68% para o Atlético Mineiro, 21% para o empate, 11% para o Peñarol. Atlético Mineiro jogou muito bem sua partida contra o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma é mais time que o Peñarol. Tô achando essa porcentagem, o número das odds um pouco alta, né, para o Atlético Mineiro, mas parece que o novo treinador do Atlético Mineiro tá dando uma cara de jogo melhor aí para o time, e para essa partida aqui, mesmo o Peñarol sendo um time tradicional aí nas competições internacionais, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Jogo 5, Deportivo Garcilaso e Cuiabá. Aqui outra informação curiosa, Pablo Erustes é o maior artilheiro aí do Desportivo Garcilaso, com 2 gols. Daverson já marcou 2 vezes para o Cuiabá, porém, né, algumas informações dizem que ele teve problemas indisciplinares, outras informações dizem que ele assinou um pré-contrato com outro time. Vamos aguardar aí os novos capítulos aí do Deivinho com o Cuiabá. Nos últimos 5 jogos, o Garcilaso sofreu gols em todos, e o Garcilaso, nos seus últimos 8 jogos, pelo menos um gol conseguiu marcar. O que a gente tem de informação relevante é isso. Aqui nos números de aposta, 2.05 para o Garcilaso, 3.25 para o empate e 3.75 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo, 46% para o Garcilaso, 29% para o empate e 25% para o Cuiabá. Cuiabá que tá vindo de mais uma derrota aí final de semana. Defensivamente, o time não vem bem fora de casa. Essa última derrota foi para o Grêmio. No segundo tempo, até teve posse de bola, mas não conseguia chegar no ataque. Não incomodou o goleiro do Grêmio em quase nenhum momento aí do segundo tempo, precisando fazer gols. Não sei, né, se o Deivinho aí fez falta, mas estava muito fraco o ataque do Cuiabá. Bom, e nessa partida aqui o Cuiabá precisa fazer os gols, né? Como não está indo bem nos seus últimos jogos aí fora de casa, para essa partida aqui eu tô colocando um empate seco. Acredito que o Cuiabá é bem mais time que o Garcilaso, mas a questão de fazer gols fora de casa tá incomodando um pouco, viu? Se você tem o costume de jogar mais duplos, eu colocaria empate e vitória do Cuiabá, mas aqui no meu palpite eu tô indo seco, no empate. Jogo 6, Brusque e Mirassol. O que eu trago aqui de informação, o Mirassol perdeu 3 jogos consecutivos. Nos seus últimos 6 jogos, o Mirassol sofreu gol em todos. Aqui não é uma informação relevante, mas o Brusque vence primeiro tempo em 23% das suas partidas e o Mirassol 25% das suas partidas. Então, a vantagem aqui um pouco é para o Mirassol. O Brusque vai estar jogando em casa, né? Se fizer o gol primeiro, já complica para o Mirassol. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2.55 para o Brusque, 3.0 para o empate, 2.80 para o Mirassol. A porcentagem dessa partida, 36% para o Brusque, 31% para o empate e 33% para o Mirassol. Como a gente pode ver aí, uma partida bem equilibrada nos números. 2 times aí que estão no início, né, do Campeonato Brasileiro. Eu peguei alguns jogos do Brusque aí no finalzinho do Campeonato Catarinense. Achei um time fraco no ataque, mesmo jogando em casa. É um time esforçado, mas pelo que demonstrou nesses jogos decisivos aí do Catarinense, achei que o Brusque não fez valer a pena, né, um mando de campo. Deveria ser um time mais agressivo em casa. Bom, aqui como o Mirassol também tá vindo de 3 derrotas consecutivas, para essa partida aqui eu tô colocando vitória do Brusque e vitória do Mirassol. Tô usando aí meu primeiro duplo. Vamos ver se o Brusque aí deslancha no ataque nesse início de campeonato, né? Jogo 7, Argentino Júnior e Corinthians.
Jogo complicadíssimo aí para o Corinthians, um bom time o Argentino Júnior. Essa informação aqui é antes da derrota de 1-0 para o Bragantino agora no final de semana. O Corinthians não havia perdido, né, nos seus últimos 7 jogos. Também essa outra informação aqui caiu por terra, né? Fala que o Corinthians não perdeu nenhum dos seus últimos jogos fora de casa, né? Perdeu na casa do Bragantino. E aqui, querendo ou não, é uma informação importante, viu? O Argentino Júnior vence primeiro tempo em 32% das suas partidas, já o Corinthians 22%. Por que eu tô falando isso? Porque ultimamente o Corinthians para fazer gol, meu amigo, minha amiga, tá complicado, viu? Então se o Argentino Júnior fizer um gol primeiro, é complicado o Corinthians vencer essa partida, viu? Se depender do ataque, esquece. Os números de aposta para essa partida tá assim, 2.30 para o Argentinos Júnior, 3.20 para o empate e 3.10 para o Corinthians. Já a porcentagem do jogo, 41% para o Argentinos Júnior, 29% para o empate e 30% para o Corinthians. Bom, o Corinthians está passando por muitas dificuldades aí no campo, internamente, tá uma briga já da diretoria, o ano mal começou aí no Campeonato Brasileiro e a pressão já tá grande. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Argentinos Júnior. Se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate, que já seria uma grande vitória aí para o Corinthians na atual situação do time, viu? Jogo 8, Atalanta e Fiorentina. Como eu disse no início do vídeo, né, esse jogo aqui foi trocado, foi adiado, o jogo do Bahia e CRB, e foi colocado esse jogo aqui, Copa Itália, é o segundo jogo aí. A Fiorentina venceu em casa por 1-0 o primeiro jogo, e agora o Atalanta precisa de qualquer jeito uma vitória aí para se classificar para a final da Copa Itália. Nos últimos 24 encontros, o Atalanta jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 7 empates e a Fiorentina ganhou 8 vezes. Diferença de gols bem equilibrada, 32-29 a favor da Atalanta. No geral, são 53 jogos entre eles, a Atalanta ganhou 11, houve 18 empates e a Fiorentina tem uma vantagem de 24 vitórias. Aqui, como eu disse, né, o resultado do jogo de ida foi 1-0 para a Fiorentina. E aqui uma questão de porcentagem, uma informação muito boa sobre o Atalanta, que os seus primeiros tempos aí ele consegue vencer 43% de suas partidas. Já a Fiorentina, 35% dos seus primeiros tempos, a Fiorentina sai vencendo. Sobre os números de aposta, o que eu tenho aqui, 1.85 para o Atalanta, 3.60 para o empate, 4.0 para a Fiorentina. A porcentagem do jogo, 51% para o Atalanta, 26% para o empate e 23% para a Fiorentina. Como eu disse, esse jogo aqui pela Copa Itália, eu sei que não tem nada a ver, mas no campeonato italiano, a Atalanta ela tá bem melhor colocada aí que a Fiorentina, então dá para servir como parâmetro. E para essa partida aqui não tem muito o que fazer, né? A Atalanta precisando do resultado, pelo menos por um gol de diferença, né? Eu tô indo seco na vitória da Atalanta, porque tem números melhores aqui, tanto nas odds como nas porcentagens, e usando o campeonato italiano como parâmetro, né, tá numa posição melhor que a Fiorentina no campeonato italiano. Jogo 9, Botafogo do Rio e Universitário. O que eu trago de informação aqui, que antes, né, desse final de semana, o Botafogo estava vindo de 3 jogos consecutivos com derrota. O Botafogo nesse final de semana teve uma ótima vitória aí em cima do Juventude por 5-1 em casa. Quem sabe, né, essa vitória aí não dá mais confiança pro time. Uma informação bem relevante aí que o Universitário não perdeu nenhum dos seus últimos 28 jogos. O Universitário também não perdeu nenhum dos seus últimos jogos fora de casa. Foram 14 jogos. Já nas odds, o que eu trago de informação é que o Botafogo tá com 1.44, o empate 4.20 e o Universitário 7.50. A porcentagem desse jogo, 65% para o Botafogo, 22% para o empate, 13% para o Universitário. Aqui umas informações conflitantes, né? Porque tá falando que o Universitário não perde há 28 jogos. Porém, né, os números de aposta e a porcentagem tá dando muita vantagem aí pro Botafogo. Então, seguindo informações aí que a gente viu no primeiro vídeo, mais as informações aqui do segundo, e ainda mais com essa vitória acachapante em cima do Juventude, pode ser que agora o Botafogo tenha mais moral para conseguir ir bem aí na Libertadores. Então, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Se perder essa partida, vai azedar o caldo de vez aí no Botafogo para Libertadores, hein? Jogo 10, Danúbio e Atlético Paranaense. O que eu trago de informação relevante aqui para a Loteca é que o Danúbio em casa, em 8 jogos, não conseguiu vencer. Essas próximas informações aqui tá com um pouco de atraso. Tá falando que o Atlético Paranaense tinha uma sequência de 8 vitórias, porém, né, há 2 partidas atrás perdeu para o Grêmio por 2-0.
Aqui também, outra informação que está um pouquinho atrasada, né? O Atlético Paranaense tinha uma sequência de 3 jogos seguidos como visitante, vencendo, porém, né, perdeu aí pro Grêmio por 2-0. Já os números de aposta para essa partida tá assim, 3.25 para o Danúbio, 3.25 para o empate, 2.20 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo, 29% para o Danúbio, 29% para o empate, 42% para o Atlético Paranaense. Considero um jogo bem difícil aí para o Atlético Paranaense. Apesar dessa derrota para o Grêmio, o Atlético Paranaense jogou bem na casa do Grêmio, criou jogadas, teve boa posse de bola, foi pra cima tentando tirar a diferença, né, dos 2 gols, mas não conseguiu fazer gol nessa partida. Mas não foi um time que se abateu. Então, contra o Danúbio, jogando fora de casa, acredito que pode ir bem, assim como foi nesse final de semana, né, vencendo o Internacional aí por 1-0, um golaço do Canóbio. Então, para essa partida aqui, eu tô indo seco no Atlético Paranaense. Continua sendo um time que tá apresentando um bom futebol. Jogo 11, Aparecidense e Sampaio Correia. Informação importante aqui, o Aparecidense não perde em casa há 8 jogos. Já o Sampaio Correia não perdeu nenhum dos seus últimos 12 jogos. Sampaio Correia também fora de casa não perdeu seus últimos 5 jogos fora. E pelo menos nos últimos 5 jogos, um gol o Sampaio Correia marca. Já as odds para essa partida, 2.45 para o Aparecidense, 3.10 para o empate, 2.62 para o Sampaio Correia. A porcentagem dessa partida, 37% para o Aparecidense, 29% para o empate, 34% para o Sampaio Correia. Esse jogo aqui eu considero bem equilibrado. 2 times que, sinceramente, né, a gente vê muito pouco, então não dá para ter aquela base, né, com toda a clareza e certeza. Mas, olhando os números aqui, de fato é um jogo bem equilibrado, hein? E os 2 times ainda têm boas informações aqui. O Aparecidense, muitos jogos sem perder, o Sampaio Corrêa também. Acredito que vai ser um jogo bem aberto, os 2 times aí buscando a vitória. E por esse motivo eu tô indo de Aparecidense e Sampaio Corrêa. Tô usando mais um dos meus duplos, tô indo de duplo aberto. Um jogo 11, da Loteca 11-11. Jogo 12, Bragantino e Luqueno. O que eu trago de informação aqui, o Bragantino não perde em casa há 8 jogos, o Luqueno não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos, em 4 jogos o Luqueno não conseguiu marcar, então só boas informações aí para o Bragantino. Os números de aposta para esse jogo tá assim, 1.28 para o Bragantino, 5.0 para o empate e 11.0 para o Luqueno. A porcentagem do jogo, 73% para o Bragantino, 19% para o empate e 8% para o Luqueno. Bragantino em casa, né, tá vindo de uma boa vitória contra o Corinthians. Jogou muito bem o primeiro tempo. É muito difícil fazer gol no Corinthians, né, porque tem uma defesa muito boa. Não acredito que esse Luqueno tenha uma defesa tão boa assim como a do Corinthians, que toma poucos gols, né? E o Bragantino em casa, mais essas informações aqui, tudo a favor, mais aquelas informações do vídeo anterior, eu tô indo seco na vitória do Bragantino. Acredito que se o Bragantino perder esse jogo ou empatar, eu considero uma zebra. Jogo 13, Libertad e River Plate. Nos últimos 8 jogos, o Libertad ganhou 2 vezes, houve um empate e o River Plate ganhou 5 vezes. O Libertad tá vindo de uma sequência aí de 3 vitórias consecutivas. O Libertad também não perde em casa há 8 jogos. E aqui uma informação atrasada, hein? O River Plate tem uma sequência de 4 vitórias nos seus últimos jogos. Porém, nesse final de semana teve o clássico, né? River Plate e Boca. E o Boca acabou ganhando na casa do River Plate por 3-2. Aqui, sinceramente, eu não fui atrás da escalação, mas pode ser que o River Plate tenha vindo aí com um time mesclado, hein? Os números de aposta para essa partida tá assim, 4.0 para o Libertad, 3.60 para o empate, 1.85 para o River Plate. A porcentagem do jogo, 23% para o Libertad, 26% para o empate, 51% para o River Plate. Independente, né, se o River Plate veio com um time mesclado ou não contra o Boca, River Plate, outro time que tá fazendo boa campanha na Libertadores, mesmo fora de casa, eu acho que tem tudo para vencer o Libertad. Essa derrota pro Boca, né, não foi aquela diferença grande, né, uma diferença de um gol apenas, e é clássico também, né, Boca Juniors. Independente de como tá a situação do Boca Juniors, é aquele tipo de clássico que os números não entram em campo, né? E para esse jogo aqui, eu tô levando em consideração os números aí do River Plate, do último vídeo, e um pouquinho da camisa do River Plate, que é pesado. Então eu tô indo seco na vitória do River Plate. Jogo 14, Independente Del Valle e Palmeiras em jogaço. Independente Del Valle, o rei de copas aí, não perdeu nenhum dos seus últimos 12 jogos.
em casa, né? Já faz 12 jogos que não perde. Aqui uma informação um pouco atrasada, né? Palmeiras tinha uma sequência de 3 vitórias, tá vindo de um empate contra o Flamengo agora no final de semana. E o Palmeiras não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. As odds para essa partida tá assim: 2.20 para o Independente Del Valle, 3.25 para o empate e 3.25 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo: 42% para o Independente Del Valle, 29% para o empate e 29% para o Palmeiras. Uma prova de fogo aí para o Palmeiras. Independente Del Valle, um time que vem crescendo muito aqui na América do Sul. É um time que está se tornando exemplo aí de gestão, um time bem administrado. Nos últimos anos aí ganhou muitos campeonatos aí pela América do Sul e vai ser um jogo bem difícil aí para o Palmeiras, viu? Para essa partida aqui eu tô usando o meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de Independente Del Valle e empate. Se você tem o costume de colocar triplos, essa aqui é uma das partidas que eu colocaria, viu? Colocaria um triplo aqui e aproveitaria o jogo. Bom, pessoal, as informações do segundo vídeo aí da Loteca 1111 foram essas. Se você gostou das informações, gosta das informações que são deixadas aqui no canal, quiser dar aquele apoio, tá aí o nosso Pix na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Se inscreva também no nosso canal, ative o sininho, porque assim quando tiver vídeos novos o YouTube vai te avisar. Curta, compartilhe esse vídeo com quem não conhece ainda. E o mais legal aí, deixe o seu comentário. Tá uma resenha muito legal aí nos comentários. As pessoas todas informando quantos pontos fizeram, trazem sempre boas informações aí sobre os times. Às vezes alguma informação que eu deixei passar aqui sempre são deixadas aí nos comentários por quem gosta de assistir o canal. Então eu aconselho a todo mundo aí dar uma boa lida nos comentários para afinar mais ainda os seus palpites. E é isso, desejo boa sorte aí para todo mundo na Loteca 1111. Prêmio aí de R$200 mil, tá bom? Vamos aí em busca dos 14 pontos sempre. Fui!